Queridos, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Abra a tua Bíblia e, como é nosso costume, deixe-a aberta. Faça anotações, sublinhe, para que nós possamos sempre estar mais acostumados em lidar com a palavra de Deus. Salmo de número 46, diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Ó soberano Deus, é verdade, Senhor, que muitas vezes, pelas dificuldades da vida, pelas aflições, pelos inimigos que constantemente se levantam, nós nos encontramos desesperados, aflitos, muitas vezes nos falta fé, os nossos pés estão vacilantes. Mas, Senhor, através da Tua palavra neste momento, ensina-nos, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em qualquer situação de aflição na nossa vida. Ó Deus, e que esta verdade de fato aqueça o nosso coração e nos traga esperança. Em meio a tudo isso que muitas vezes nos acomete a vida, nós possamos confiar no Senhor, no Deus do seu povo, no Deus que cuida do seu povo, no Deus que ama o seu povo, no Deus que é poderoso para lidar com toda e qualquer situação. Assim nós oramos confiados em Ti, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, todos sabem que nos dias de hoje, a nação de Israel vive constantemente em guerra e é ameaçada por inimigos de outros países. E por causa disso, em boa parte do país, seja em casas ou em locais públicos, existem os chamados bunkers, que são abrigos para que as pessoas possam buscar refúgio a qualquer sinal de ofensiva inimiga. Além disso, muitos confiam também no poderoso exército de Israel e também no poder bélico da nação, em especial no domo de ferro, que é o sistema antimíssil mais eficiente do mundo. Mas, queridos, houve um tempo em que a nação de Israel, quando via os seus inimigos com grande ímpeto se levantando, não vinham então a confiar no seu exército ou nas armas que tinham, mas eles expressavam a confiança no Senhor dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Em toda e qualquer situação, no ímpeto dos inimigos contra a nação de Israel ou qualquer situação adversa, eles expressavam a confiança no Senhor, Deus
poderoso. E assim também, em meio às ameaças, produziram declarações maravilhosas que trouxeram e trazem conforto ao povo de Deus que agora está espalhado por toda a terra, de que esse Deus, não importa a situação, não importa se é perseguição dos inimigos ou qualquer outra coisa que aconteça, é o verdadeiro refúgio e fortaleza do seu povo. É e sempre será o verdadeiro refúgio e fortaleza do seu povo. Declarações como esta aqui, que nós lemos no Salmo 46, a qual também aprenderemos mais nesta noite. Meus irmãos, este aqui é um dos 8 prováveis salmos dos filhos de Corá, dos coraitas, que se encontra no segundo livro dos Salmos. Os filhos de Corá foram homens escolhidos para serem porteiros e zeladores do templo do Senhor, mas também eles eram compositores de cântico em Israel, e conforme sugere o título hebraico, o salmo foi composto para ser entoado congregacionalmente, principalmente em vozes de soprano ou vozes agudas, e provavelmente também, em sua maioria, por vozes femininas. O salmo é dividido em 3 estrofes. Este cântico é dividido em 3 estrofes ou 3 partes, que considera os versos de 1 a 3, de 4 a 7 e de 8 a 11. E qual o contexto, querido, que este salmo foi escrito? Nós não sabemos. Existem aqui especulações, mas nada com 100% de certeza. Dentre elas, uma é bastante difundida entre os estudiosos do Antigo Testamento, e nós a veremos no decorrer deste salmo, mas nada com 100% de certeza. Porém, o que precisamos aprender é que o mais importante acerca de um salmo específico não é saber quando ou em qual ocasião ele foi escrito. É provável, queridos, que nós, olhando para os salmos, tenhamos essa certeza, porque também a maioria dos salmos não tem o seu contexto especificado. A maioria dos salmos nós não sabemos quando eles foram compostos. Porém, o mais importante é saber como cada salmo específico se encaixa dentro da estrutura teológica de cada livro do Saltério. É o que eu tenho ensinado a vocês aqui por vezes. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros. E o Salmo de número 46 faz parte do segundo livro dos Salmos, que apresenta em sua maioria aspectos de comunicação com as nações. Se no livro 1 dos Salmos existe a ideia de um constante confronto entre o reino de Davi, que representava o Messias, com muitos inimigos, no segundo mostra-se a grandeza do Senhor sendo comunicado a outros povos, a outras nações, inclusive aos inimigos do povo de Deus. Isso ficará claro também quando nós falarmos aqui da última estrofe deste salmo. Portanto, queridos, o Salmo 46 é apresentado aqui, juntamente com o 47 e o 48, como uma resposta aos salmos anteriores. De 42 a 44, os salmos aqui constituem pedidos de ajuda, de lamentos, de aflição sofridas. É um pedido de justiça do povo em meio à perseguição e o ímpeto dos seus inimigos. Mas no Salmo 45, o cenário ele muda totalmente. Existe a celebração de um casamento real, onde o rei ungido e vitorioso, e cheio de dotes morais, toma para si uma noiva. E dessa união viriam assim descendentes que se espalhariam por toda a terra. E depois dessa verdade que remete profeticamente ao Messias, são dadas expressões de confiança e vitória. E a primeira delas está aqui no Salmo de número 46. Onde é claro, queridos, a afirmação, olhando principalmente para os versos 1, 7 e 11, que o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, é o refúgio e fortaleza do seu povo. Essa é a ideia principal do Salmo 46. Mostrar que o Senhor Deus dos exércitos é o refúgio e fortaleza do seu povo. E o salmista apresenta 3 motivos pelos quais o povo de Deus deve se apegar e confiar nesta verdade. Em primeiro lugar, porque Deus, como refúgio e fortaleza do seu povo, ele é encontrado em meio às tribulações. Ele é encontrado em meio às tribulações. O verso 1 exclama essa verdade.
Deus é um refúgio, uma fortaleza na qual nós, como seu povo, podemos nos refugiar. Ele é uma fonte de força pela qual podemos enfrentar, por exemplo, as angústias da vida. Essa expressão de Deus sendo um refúgio, como uma espécie de castelo fortificado, como uma espécie de torre forte, é uma designação dada a ele na Bíblia hebraica pelo menos 94 vezes. 44 vezes somente aqui no livro dos Salmos. E para expressar que ele proverá proteção e estabilidade, mesmo que as piores calamidades inimagináveis venham sobre nós. É sobre isso que se tratam os versículos 2 a 3. E para ilustrar essa verdade, o salmista imagina um retorno ao caos, no qual a terra cede, as montanhas caem no coração do mar. Alguns dizem que o salmista está apenas pensando em um grave acontecimento cataclísmico qualquer, para ressaltar a segurança que podemos ter no nosso Deus. Mas a coisa é bem mais profunda. A palavra aqui, dada nesses versículos, remetem ao terceiro dia da criação. E o que aconteceu no terceiro dia da criação, lá em Gênesis 1, de 9 a 10? O Senhor, ele estabeleceu os fundamentos da terra. Ele separou as águas, ele ajuntou as águas, que ficou conhecido como mar. E fez aparecer também o elemento seco, que ficou conhecido como a terra, a estrutura, a base do planeta em que nós vivemos. Momento que ele estabeleceu todo o fundamento. E o salmista aqui, ele vai imaginar o reverter deste fundamento, com uma espécie de rebelião da natureza contra a vontade do Criador. É como se tudo que Deus fez viesse em algum momento tentar se rebelar e assim se desfazer. As montanhas caindo no mar, alguns dizem, é um terremoto. Não, mas a coisa aqui é muito mais profunda. A montanha, tudo se desfazendo, todo o firmamento se desfazendo, as ondas fortes batendo, espumando. O salmista então imagina isso. Mas essas palavras são para ressaltar que mesmo que o fundamento que nós conhecemos, aquilo que nós pisamos, aquilo que nós palpamos, aquilo que nós sabemos que de fato existe, venha se desfazer, ainda assim Deus é e sempre será o refúgio do seu povo. Por vezes também essa linguagem de águas turbulentas, águas agitadas de um mar em fúria, é usada como referência às nações inimigas que são impetuosas contra o povo de Deus. Então essa linguagem aqui é bem parecida com o que se refere aos inimigos do povo de Deus. Isso até parece coerente com o contexto deste salmo, como veremos no verso de número 6. Mas, meus irmãos, seja como for, a linguagem aqui remete a tempos de crise. Mas o salmista afirma que Deus sempre estará acessível para o seu povo nesses momentos. Ele diz que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ou conforme o texto hebraico, ele ajuda nos problemas e é achado sem falta e com grande força, força extraordinária em meio às tribulações, como bem traduz a tradução brasileira. Em meio às tribulações, queridos, o Senhor é achado pelo seu povo, e essa verdade tem nos sustentado tempo após tempo. Para aqueles que não sabem, este foi o salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever o cântico que é entoado na geração de cristãos no mundo afora aí, séculos após séculos, que é o hino Castelo Forte. Muitos associam Lutero apenas à carta aos Romanos, mas este salmo foi fundamental num conhecimento de Lutero de quem o Senhor realmente era. Mas foi fundamental também porque quando Lutero estava sendo perseguido, e mesmo contra a sua vontade, ele ficou exilado em uma torre para não ser capturado por seus inimigos. Ali então, refletindo acerca da palavra de Deus deste salmo, é que ele escreve este hino que nós entoamos, reformados, crendo que o Senhor é de fato o nosso castelo forte, que não devemos temer os inimigos da nossa alma, que não devemos temer as tribulações que acontecem, porque Deus é o nosso castelo forte. Apesar do contexto do salmo nos levar, queridos, aqui nos conduzir
há um contexto de perseguição e guerra, a verdade é que em todas as situações difíceis, Deus sempre será a nossa ajuda. Foi o que entendeu, por exemplo, Elizabeth Elliot, autora de alguns livros que nós lemos. E essa mulher, ela sofreu perda de 2 maridos. O primeiro, Jim Elliot, foi morto por índios enquanto tentava alcançá-los com o evangelho. O segundo, Edison, foi lentamente consumido por um câncer. E quando ela foi falar sobre essa triste experiência, ela usou este salmo aqui. Ela disse que tudo que parecia confiável para ela perdeu seu lugar. É como se as montanhas estivessem caindo, tudo estivesse sendo perturbado, mas o salmo fez ela olhar e perceber que, apesar das coisas à sua volta estarem abaladas, Deus não está abalado. Deus nunca estará abalado. E isso nos conforta, infunde força em nosso espírito vacilante, queridos, para nós descansarmos nesta verdade, porque muitas vezes nós nos sentimos e nos encontramos abalados. Sentimos necessidade de refúgio, de fortaleza. Somos tomados por aflições, nos falta o chão, o porto seguro que pensamos ter desmorona, cai no mar dos problemas e tudo fica abalado. E querendo ou não, em um momento ou outro, isso irá acontecer. Os versos 2 e 3, por causa do tradicionalismo, a maioria das versões bíblicas colocam a expressão ainda que tal coisa aconteça. Mas fica parecendo algo muito subjetivo. Olhando então para a construção aqui do texto hebraico, nós podemos ver que o texto, na verdade, apresenta e traz uma conotação temporal. Ou seja, quando essas coisas acontecerem, é como se nós lêssemos: quando a terra se transtornar, os montes se abalarem nos seios dos mares, as águas tumultuarem e estiverem ali espumando. Quando isso acontecer, Deus vai ser achado como refúgio. A tradução NVT traduz dessa forma. Está mais próxima do texto hebraico. Isso traz a ideia, queridos, que o caos na nossa vida, uma hora ou outra, vai sim acontecer. Na verdade, o caos na vida do povo de Deus começou quando também os nossos pais abandonaram o Éden. Quando o homem abandonou o Éden, aí começou o caos na vida do homem. E o nosso coração também veio à existência longe do Éden, longe da presença de Deus. E é por isso que vem o sofrimento. Mas mesmo sendo cristãos, queridos, o sofrimento continua assim. E o sofrimento caracteriza a vida cristã. Quantas são as perseguições que nós, como servos de Deus, passamos muitas vezes? Quantas coisas que, por levarmos o nome de Cristo, nós sofremos como represália vindo por outras pessoas? Ou até mesmo sofrimentos que temos pelo nosso compromisso com o Senhor, que o próprio Deus coloca no nosso coração. Mas existem outras áreas da vida em que o sofrimento se faz presente, como por exemplo a família. Infelizmente, no meio dos crentes, dos cristãos, muitos casamentos estão em crise. Problema conjugal acontece em muitas famílias que estão dentro das igrejas. O que dizer também de filhos? Muitas vezes filhos rebeldes, filhos que estão distantes do Senhor e traz tristeza, sofrimento ao coração de mães e pais que são servos do Senhor. A desunião entre familiares, dentre outras coisas que acontecem no contexto da família. O que falar também das enfermidades? Quantas são as enfermidades? Ultimamente aqui na nossa congregação nós temos visto irmãos ficando doentes, crianças, jovens, velhos, passando por enfermidades, às vezes coisas súbitas, rápidas. E isso é uma aflição na nossa vida. As doenças físicas, as doenças mentais, emocionais, o luto também, quantos são os irmãos que passam pela perda de um ente querido e assim se sentem tristes, abatidos, seja também na vida profissional ou qualquer outra área. O que nós devemos ter em mente é que Deus é o refúgio do seu povo em qualquer situação. É forte para aqueles que estão fracos e incapazes de enfrentar os desafios e as circunstâncias que muitas vezes se encontram. Mas não é somente aqui no Antigo Testamento e no Salmo de número 46 que temos esta verdade.
No Novo Testamento, esse mesmo Deus é apresentado como abrigo e solução para qualquer situação. Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é apresentado como a rocha, conforme nós vimos também aqui, como o fundamento a qual nós estamos alicerçados, e em meio à tribulação que virá, o julgamento, nós estamos alicerçados nele, mas em qualquer situação também ele é a nossa rocha. Cristo, ele é a voz que acalma a tempestade, ele tem um poder para isso, e não podemos temer qualquer situação, porque Cristo está no barco da nossa vida. Mas além disso, um puritano chamado William Bridges diz que para cada necessidade que nós pensamos ter, Cristo é sempre mostrado como a solução. Se a tua maior necessidade é de roupa, Cristo é apresentado como a veste que nos cobre totalmente. Se a tua necessidade é de comida, Cristo é apresentado como o pão da vida que supre toda a nossa necessidade. Se a tua necessidade você pensa ser de água, Cristo é apresentado como a fonte de águas vivas e intermináveis. E se você pensa que precisa de um caminho a ser seguido, Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, queridos, é a base para tudo que pensamos ter como necessidade. Ele é a resposta para tudo que cremos ter falta. Devemos confiar nisso, queridos. Depois dessa bela afirmação dos versos 1 a 3, existe aí no texto hebraico uma pequena palavra, a palavra selar. Aí na nossa versão NAA você vai ver um espaço. E dá esse espaço justamente porque tem esse marcador. O selar é uma espécie de marcador de pausa para um interlúdio e uma reflexão comunitária. Divide essa primeira estrofe e nós devemos parar e meditar nisso. O Senhor Deus é o refúgio do seu povo e assim encontrado em meio às tribulações. Mas o Salmo apresenta aqui uma segunda verdade que aquece o nosso coração. O Senhor Deus é o refúgio e fortaleza do seu povo, porque também Ele está sempre presente entre os seus. Ele estará sempre presente no nosso meio. Dos versos 4 a 7, o salmista nos mostra que o Senhor é um Deus presente. E ele traz essa afirmação utilizando elementos comuns do que era a cidade santa de Israel. Ele diz que há um rio cujas correntes alegram e alegrarão a cidade de Deus. Não havia rio corrente dentro da cidade de Jerusalém. Nós sabemos que era comum, tanto na antiguidade como nos tempos mais modernos, que as pessoas, quando iam construir uma cidade, sempre buscavam uma fonte de água, que é muito importante. Mas a cidade de Jerusalém não tinha uma fonte corrente nela. Mas desde os tempos em que Jerusalém ainda era Jebus, antes de ser conquistada por Davi, havia abaixo da cidade uma fonte de água, a fonte Quion. Pelo canal dessa fonte era possível adentrar a cidade e foi por lá que os guerreiros de Davi entraram para tomá-la. Foi então que, por meio, queridos, de uma ameaça de um certo rei assírio, porque a primeira coisa que os reis que queriam sitiar uma cidade faziam era cortar o abastecimento de água. E um certo rei assírio, ele havia ameaçado o povo de Jerusalém. E foi então que o rei Ezequias canalizou a fonte de Quion para dentro da cidade, para o lugar que ficou conhecido como o tanque de Siloé. Então a referência aqui pode ser as águas de Siloé, o único suprimento de água doce que tinha naquele lugar, onde as águas eram tranquilas e deixavam seus habitantes tranquilos também. E é dito que estava no santuário da morada do Altíssimo, que é aqui uma referência ao lugar onde Deus habitava em Sião, onde o templo do Senhor estava, e por Deus estar ali em Sião, a cidade de Deus jamais seria abalada. É interessante que a imagem da habitação de Deus, regada por um rio ou rios, é uma lembrança do Éden. Mas também é vista novamente em Apocalipse 22:1, onde um rio saía do trono do Cordeiro para suprir a árvore da vida, que é a cura para os povos.
Assim, queridos, com grande beleza poética, em contraste com a imagem do caos vista dos versos 2 a 3, vem a imagem da paz, da segurança de Jerusalém no versículo 4, porque Deus está no meio dela. Essa imagem, queridos, da cidade de Deus como uma imagem do povo de Deus será recorrente também em todos os salmos. Ah, meus irmãos, ele é aquele que traz tranquilidade para o seu povo. Como diz o Salmo de número 23, ele faz descansar em águas tranquilas. E não importa quando estamos cercados por qualquer situação adversa ou por inimigos, estamos e estaremos seguros porque o Senhor está ao nosso redor. Devemos confiar nisso. Os versos 5 e 6 dizem: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Estes versos, queridos, levam muitos teólogos a entenderem que este salmo foi escrito num contexto de guerra, de ameaça contra o povo de Deus. Inclusive, o verso 6 aqui utiliza o mesmo termo do verso 3, que está traduzido aí na sua Bíblia como bramam, né? Bramam as nações. No verso 3 diz que o mar brama, ou seja, ele está ali tumultuado, ele está impetuoso, ele está de todas as formas estrondoso e agitado. Então é bem possível que exista essa ligação entre ser uma linguagem figurativa do salmista lá no verso 3 para se referir aos inimigos do povo de Deus que vão com ímpeto contra eles, inimigos de outras nações. E aí então que Calvino, John Stott e James Boyce acreditam ser possível que este salmo foi escrito em referência, por exemplo, ao acontecimento relatado no segundo livro dos reis, dos capítulos 18 a 19, quando Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém para destruí-la. Isso porque Ezequias, rei de Jerusalém, não queria mais ser subordinado a ele. E quando tudo parecia estar perdido, o Senhor fala por intermédio do profeta Isaías que defenderia a sua cidade. É aí então que Deus manda um anjo só contra 185 mil homens e os vence, os derrota, os mata. As nações acham que são poderosas o suficiente com suas armas, com seus exércitos, e Deus mandou um anjo só. Então, por mais que elas viessem com ímpeto, por mais que elas se abalassem, elas irão se dissolver. Por quê? Porque o poderoso Senhor está no meio do seu povo. O Senhor fez o poderoso exército assírio que criava medo no mundo da época sucumbir. Senaqueribe ameaçou cortar os suprimentos de água, mas o povo de Deus não deveria temer. Por quê? Porque Deus estava ali. Essa sessão é encerrada com o verso de número 7, que traz a afirmação que é a ideia central do Salmo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor aqui é a palavra Yahvé, que é uma referência ao Senhor da aliança, um Deus que tem promessas, propósitos, um pacto de misericórdia com o seu povo, que os irmãos bem sabem, mas é dito que ele também é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que tem domínio sobre todos os exércitos da terra, mas também celestiais, do mundo espiritual. Não há quem possa vencê-lo. Ele é o Deus da aliança, o Deus de Jacó, que é refúgio para o seu povo. Agora, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Busquem saber o significado dos nomes, queridos, que aparecem no Antigo Testamento. Significado. Na Bíblia, dificilmente um nome era dado sem significado. Hoje as pessoas fazem isso, né? Deixa eu ver que nome é bonito, né? Subiriúriti, eu já vi uma menina com esse nome, né? Não sei o que é que o pai viu de bonito. Um que era fã do Michael Jackson, botou o nome do filho Michael Jefferson, né, para abrasileirar mais o nome, disse que achava um nome lindo, né? A gente escolhe nome de filho assim, Miguel porque eu acho bonito, Heitor porque eu acho bonito, tal porque eu acho bonito.
e assim vai. Mas os nomes no Antigo Testamento tinham propósitos. E você deve buscar saber, principalmente, o significado daqueles que culminariam no significado também de quem era a pessoa do Messias. Poucos sabem disso, mas é característico da poesia profética hebraica fazer menções a estes nomes, apenas citando os significados deles. Por exemplo, Yeshua é Josué, a tradução do nome Josué, e significa o Senhor salva, o Senhor liberta. E Jesus é o nome grego para Josué. E é interessante como os profetas no Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e Malaquias, falavam que o Messias seria a salvação para o povo de Deus. Várias vezes eles repetem isso: o Senhor será a salvação, Ele será a salvação. Mas é também no livro do profeta Isaías que vemos que a esperança para Israel, de forma plena, de liberdade, de força, se chamaria Emanuel. E sabe qual é o significado deste nome? Deus conosco. Lá em Mateus 1, 23, ele diz sobre Cristo: isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito. Um menino se nasceu, um filho se vos deu, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E este texto aqui, e afirmações como este texto, remetem a quem seria o Messias. O Senhor dos exércitos está conosco, Cristo, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Ah, meus irmãos, quantos são os inimigos que temos que enfrentar na nossa vida? Nós temos o inimigo feroz, Satanás e seus demônios, que andam ao nosso derredor querendo nos devorar. Nós temos o mundo que tem esse sistema anticristo, que a todo tempo está indo contra a igreja de Cristo Jesus. Nós temos o nosso próprio coração, que talvez seja o teu pior inimigo. E Cristo é o refúgio de você mesmo. É para Cristo que nós devemos correr quando o nosso coração se faz pecaminoso, egoísta, arrogante, a ponto de querer transgredir a palavra de Deus e se afundar nas mazelas do nosso pecado. É para Cristo que nós devemos correr. Mas, queridos, olhando para a história de um povo, hoje Israel de Deus é a sua igreja. E por mais que tentem, a igreja do Senhor nunca, jamais será exterminada, mesmo com os descendentes da serpente tentando. Faraó e muitos outros que apareceram no Antigo e no Novo Testamento, como Herodes. Na história, filósofos tentaram destruir Deus e também a igreja. O insolente do Friedrich Nietzsche disse que o cristianismo é simplesmente uma doença e que a humanidade, em sua razão, iria matar Deus e naturalmente a igreja ia sumir. Afinal das contas, quem morreu foi ele. E Deus continua presente, a igreja continua presente nos nossos tempos. As instituições, empresas, filosofias, partidos políticos, dentre outros, tentam minar as forças e destruir a igreja do Senhor. Muitos projetos tramitam aí nos meios públicos para que igrejas sejam fechadas, para que igrejas sejam cerceadas, para que igrejas possam ter as suas mãos atadas e assim não cumprir a obra de Cristo aqui no nosso país. Poucos sabem disso, pesquise para você saber, mas nós não devemos ter medo, porque o Senhor Jesus está no meio da sua igreja, o Espírito Santo está no nosso meio, e ela pode até ser sitiada, mas nunca será exterminada. A igreja do Senhor nunca será exterminada, porque o Senhor está no nosso meio. É interessante que o mundo bate cabeça, a ONU fica querendo achar a paz para a humanidade. O que é que a gente faz? Vamos tentar reconciliar a Rússia com a Ucrânia, vamos ver como é que isso acontece, mas nós em tempo de paz ou de guerra estamos tranquilos, porque o Senhor está no nosso meio. Por isso, queridos, acreditem, se nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Deus, nenhum inimigo também prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Novamente, depois do verso 7, tem um sinal
de pausa, selar, interlúdio, reflexão em meio ao cântico. Devemos refletir sempre nesta verdade. Mas há uma terceira afirmação aqui que podemos extrair do Salmo. O Senhor Deus é o refúgio e fortaleza do seu povo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é e sempre será o Todo-Poderoso. A terceira estrofe começa com uma convocação na segunda pessoa do plural. Vinde e contemplai, são imperativos. A destruição, a ruína, o horror, a desolação que o Senhor dos Exércitos causa nos inimigos. A partir do verso 8 temos uma espécie de cenário pós-guerra que remonta a uma vitória estrondosa. Imagina, queridos, que os habitantes de uma determinada cidade estão sendo ameaçados do lado de fora. Só que eles não fazem nada. De repente tudo cessa. O ímpeto cessa, as vozes cessam. Tudo fica calado. Até que alguém abre as portas da cidade e chama: venham ver o que é que Deus fez. E quando chegam lá, meus irmãos, o que elas veem é devastação. Um exército vencido, porque Deus veio e criou desolação ao exército inimigo. Como viu, por exemplo, o rei Josafá e o povo de Judá, quando saíram para pelejar contra os amonitas e moabitas no deserto de Tecoa. Eles cantaram ao Senhor, oraram ao Senhor, e quando chegaram lá, pasmem, já estavam todos mortos. O Senhor fez com que eles se voltassem uns contra os outros. Eles mesmos se mataram, conforme nós podemos ver no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. E é isso que o Senhor faz. O Senhor destrói esses inimigos e o povo é convocado para ver essa verdade. O verso 9 confirma que Deus jamais perdeu uma batalha, uma guerra. Ele faz cessar as guerras até o confim do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima o carro no fogo. Ele jamais perde uma guerra, ele é poderoso para cessar qualquer guerra. É por isso que no verso 10, o próprio Deus se volta ao seu povo para que eles se aquietem. Antes falava-se sobre Deus, agora o próprio Deus fala ao seu povo. E ele diz o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A ideia aqui de aquietar-se é tirar as mãos das ferramentas, das armas e confiar nele. Deus está falando: parem de lutar, parem de achar que é na força de vocês, porque eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado e serei exaltado em toda a terra. Mas é também um alerta aqui para os exércitos de todo o mundo. Os exércitos que se achavam superiores precisavam saber dessa verdade. Ele diz também que é e sempre será reconhecido, exaltado nessas nações. Aqui, queridos, como algo característico do segundo livro, lembre que eu ensinei a vocês que o segundo livro dos Salmos fala de aspectos de comunicação com outros povos. O Senhor comunica então a sua vitória às nações. Ah, meus irmãos, e isso também se cumpriu de uma maneira plena e clara. Obrigado, meu irmão. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um momento em que o Deus da aliança foi para uma batalha sangrenta, num lugar chamado cruz. E ele, sozinho, contra todos os inimigos do seu povo, que eram muitos. Por um momento, os inimigos até acharam que Deus foi vencido. Parecia morto para sempre, mas ressuscitou. E ele mostrou os inimigos vencidos e envergonhados pela sua obra. O Senhor os derrotou, os expôs à vergonha, como está em Colossenses capítulo 2. E a sua fama, o seu caráter, o seu poder e vitória chegou a todos os lugares da terra, conquistando súditos por esta verdade. E todos
Em muitos dos lugares hoje reconhecem que Ele é o Rei poderoso sobre toda a terra, como também já previa o Salmo de número 47, que fala sobre isso, que o Senhor é o Rei poderoso e vitorioso sobre toda a terra, fazendo coro com o Salmo de número 46. Queridos, o Salmo termina com a mesma declaração dos versos 1 e 7. Mais implícito no verso 1, mais claro no verso 7. E agora nós temos novamente a verdade que constitui a ideia principal deste salmo sendo exposta no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma das coisas que mais aquece o nosso coração quando nós olhamos para o livro de Apocalipse é que ele nos dá o fim antes que o fim chegue. Ele diz que a vitória é certa por causa do Deus que está no nosso meio. E o principal ponto do livro é este: nos mostrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E seremos vencedores eternamente. Não como as igrejas hoje, muitas igrejas deturpadas ensinam. Querem vitória com termos, com coisas materiais, querem uma vitória com aspectos de vingança. Quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Essa coisa egoísta, mundana, que nada está coerente com as Sagradas Escrituras. A nossa vitória é a vitória do Cordeiro. É pela obra do Cordeiro, para a glória do Cordeiro, e nele nós podemos dizer: somos mais do que vencedores. Portanto, não devemos temer, porque está pautado no nosso Deus, em quem Ele é. E muitas são as dificuldades que você vai passar. Mas John Knox disse certa vez: um homem que está com Deus é sempre a maioria. E nós devemos pegar isso e aplicar à nossa igreja. A igreja que tem Deus no seu meio é sempre maioria. Deus está conosco, o Deus da aliança é o nosso refúgio. A nação de Israel confia nos seus armamentos. A guerra está lá, mas eles confiam no exército, no armamento, na tecnologia. Eles dizem até acreditar em sua maioria no Deus das Escrituras. Mas esse Deus que eles servem não é o Deus verdadeiro das Sagradas Escrituras, porque Ele é Cristo. Cristo é o Deus das Sagradas Escrituras. Mas o Israel de Deus, que somos nós cremos no nosso Deus. Em meio à guerra, à dificuldade, à aflição, o Senhor é e sempre será o nosso refúgio. Nós vamos louvá-lo neste momento, nós vamos exaltá-lo nesta verdade. Convido a igreja a colocar-se de pé para que cantemos juntos: seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, Ele é a nossa rocha, a nossa segurança eterna. Vamos cantar esta verdade neste momento.